Vamos abordar agora a operação com vetores no R2, no sistema cartesiano coordenado. Vamos lá. Igualdade de vetores. Dois vetores V e U são ditos iguais se suas respectivas componentes são iguais. Ou seja, suponha que o vetor U é o vetor que tem coordenadas x1, y1. E o vetor U seja o vetor de coordenadas x2, y2. Esses vetores serão iguais se V for igual a U, ou seja, se x1 for igual a x2 e se y1 for igual a y2. Essa é a condição de igualdade de dois vetores. Adição e multiplicação por escalar. Bom, se eu quiser adicionar o vetor V, que tem coordenadas x1, y1, ao vetor U, que tem coordenadas x2, y2, basta eu fazer V mais U igual x1 mais x2, somo as coordenadas x e y1 mais y2, somo as coordenadas y. E, portanto, eu obtenho dessa forma a adição de dois vetores. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar o escalar alfa pelo vetor u, bastará eu fazer alfa vezes as coordenadas do vetor u e, portanto, eu terei alfa x2 e alfa y2. Desse modo, eu faço a multiplicação de um vetor por um escalar. Aqui eu fiz a multiplicação de alfa por v. Então, alfa x1, alfa y1, porque as coordenadas de v são x1 e y1. Dito de outro modo, a adição e a multiplicação por escalar são feitas componente a componente, coordenada a coordenada, né? Então, a gente viu que é bem simples fazer, é bem simples esse processo, tanto na adição quanto na multiplicação por escalar. Bom, vamos ver as propriedades da adição e da multiplicação por escalar. Aqui a gente vai omitir as provas dessas propriedades. Futuramente eu vou gravar um vídeo apenas provando propriedades, teoremas. Nesse momento, a gente está mais preocupado em atender o público em geral, né? Não apenas os alunos dos cursos de matemática. Mas, futuramente, eu vou atender também esse público fazendo as provas de teoremas, as provas de algumas propriedades. Sejam três vetores u, v e w do R2 e alfa e beta de R, são válidas as propriedades abaixo. Então, aqui nós vamos falar primeiro das propriedades da adição e aqui da multiplicação por escalar. Primeiro, a propriedade comutativa, né? O que significa a propriedade comutativa? Se eu fizer o vetor v somado com o vetor w, nós vamos obter o mesmo resultado de fazer o vetor w somado com o vetor v. Essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa. Se nós fizermos u mais v mais w, encontraremos o mesmo resultado se fizermos u mais v mais w. Essa propriedade associativa é válida para vetores também. A existência do vetor nulo. O vetor nulo é um vetor que, quando eu somo a qualquer vetor, o resultado é o próprio vetor. Ou seja, o vetor v mais o vetor nulo, que é o vetor zero, isso será igual ao próprio v, né? Isso porque mesmo, vamos ver aqui, ó. Suponha que o vetor v tenha coordenadas x, y. Sabemos que o vetor nulo tem coordenadas 0, 0, né? Então, se eu vou somar coordenada a coordenada, o que eu vou obter? Eu vou obter v igual a x mais 0, y mais 0. E, portanto, obtendo assim o próprio vetor v, né?
xy. Elemento simétrico. O elemento simétrico é o vetor que, somado com o vetor original, resulta no vetor nulo. Bom, vamos ver aqui, ó. V mais menos V será igual a zero, né? Ao vetor nulo. Ou seja, V menos V é igual a zero. Isso aqui pelo mesmo motivo aqui, ó. Se eu tiver o vetor V igual a xy, como é que vai ficar V menos V, né? V menos V será igual a x menos x, y menos y. E, portanto, 0, 0, que é o vetor nulo. Vamos para as propriedades da multiplicação. Distributiva em relação à soma de vetores. Bom, se nós tivermos um escalar alfa multiplicado por v mais w pela soma de dois vetores, isso será igual a alfa vezes v mais alfa vezes w. Distributiva em relação à soma de escalares. Bom, se nós tivermos o escalar alfa somado com o escalar beta vezes um vetor qualquer v, isso será igual a alfa vezes v mais beta vezes v. Aplica-se assim a propriedade distributiva em ambos os casos. Associativa na multiplicação por escalar, ou seja, fazer alfa vezes beta vezes v é a mesma coisa que fazer alfa vezes beta vezes v, que é igual a alfa beta v. Essa é a associativa na multiplicação por escalar. E, por fim, o escalar unitário, né? 1 vezes v é igual a v. Bem simples essa, né? Nós já vimos que quando a gente multiplica por um vetor, ele mantém o mesmo módulo, o mesmo tamanho, né? O mesmo comprimento. E, além disso, mantém também sua direção e seu sentido. Versor de um vetor. Bom, o versor é um vetor unitário, ou seja, o seu módulo é igual a 1 e ele tem a mesma direção e sentido do vetor v. Então, quando nós temos um vetor unitário com sentido e direção do vetor v, a gente diz que esse vetor é um versor do vetor v. Vamos ver melhor isso daqui, ó. Dado um vetor v não nulo, o seu versor, denotado por v índice u, é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de v. Para obter o versor de um vetor v, a gente multiplica as coordenadas de v pelo inverso de seu módulo. Aqui, ó, as coordenadas de v multiplicadas pelo inverso do módulo de v, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, seja o vetor v o vetor x, y, é a mesma coisa que escrevermos o versor da seguinte forma: x sobre o módulo de v e y sobre o módulo de v. O versor terá essas coordenadas. Lembrando que esse vetor v é escrito na forma de coordenadas x, y. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Suponha que nós tenhamos o vetor v com coordenadas iguais a 3 e 4. Bom, o módulo de v é igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e, portanto, o módulo será igual a 5. Então, o versor do vetor v, nesse caso, será 1 sobre 5 vezes as coordenadas do vetor v, que são 3 e 4. Logo, nós teremos as coordenadas do versor 3/5 e 4/5.
esse é um vetor unitário, apesar de não parecer, né? Essas daqui são as coordenadas do versor VU, que se eu for encontrar o módulo desse versor, eu vou encontrar 1. Vamos ver aqui, ó. O módulo de VU será a raiz quadrada de 3/5 ao quadrado mais 4/5 ao quadrado. E isso será a raiz quadrada de 9 sobre 25 mais 16 sobre 25. 9 mais 16 dá 25, sobre 25 dá 1, e, portanto, comprovamos assim que o versor VU, que tem essas coordenadas, é um vetor unitário. E é por isso que ele é chamado, inclusive, de versor do vetor V.